acordado, que vai ser bem breve, né? Depois da apresentação do pessoal aí, agora daqui a pouco eu tenho um treco aqui na frente, mas tudo bem. O Evangelho que Jesus separa para a gente hoje refletir é Mateus, capítulo 11, versículo 25. Mateus 11, 25. O Evangelho revelado aos humildes. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequenos. A gente tem aqui o momento de maior alegria que é revelado na vida pública de Jesus nos Evangelhos, quando Ele dá graça ao Pai por revelar aos mais pobres, aos marginalizados, o reino dos céus, a graça do Pai. Jesus louva e dá graça ao Pai, porque Ele atua de forma tão diferente do que a gente está acostumado. Enquanto até nos dias de hoje a gente sempre espera barulho, a gente espera espetáculo, a gente espera um show, Jesus, o Pai se revela em Jesus como Deus de maneira discreta, de maneira simples, de maneira mais humilde possível. Eu me lembro daquela vez em que Jesus foi pregar, foi anunciar na sinagoga, na terra natal dele. E lá muitas pessoas ficaram admiradas quando Jesus, pela sua sabedoria, pelos seus ensinamentos, por tudo. Mas, passado um tempo, no Evangelho fala que as pessoas começaram a se perguntar: esse aí não é Jesus, o filho do carpinteiro? Não é Jesus, o filho da Maria, que mora por aqui mesmo? Não, então essa sabedoria dele não vale, então não serve. Porque a gente cria e busca um estereótipo de Deus. E não é assim que funciona a lógica divina. Assim como eles, muitos de nós nos dias de hoje não entendem que é na simplicidade que Deus se revela. Semana passada eu fui levar a minha noiva ao médico, e é o médico da nossa família, Dr. Khaled. Ele é um médico muito bom, profissional, realmente dedicado, e ele cuida com zelo dos pacientes. Ele trabalha na Universidade de São Francisco, de Bragança Paulista, então ele trabalha para os franciscanos. Só que o doutor, ele é muçulmano, e a gente sempre agradece, fala: a Virgem Maria passa na frente, se ajuda o Senhor aqui. Ele sempre acatou a nossa fé, ele respeitou a nossa fé. Eu lembro que quando meu irmão ficou doente uma vez, minha mãe queria levar um ícone de Nossa Senhora na UTI, e o pessoal da UTI não deixou. O pessoal da UTI no hospital franciscano não deixou, porque ia contaminar. O muçulmano do Dr. Khaled deixou a minha mãe entrar. A Virgem Maria, ele respeita a nossa fé e enxerga Jesus como um profeta. Ele, assim como os nossos irmãos muçulmanos, eles não enxergam Jesus como Deus. Eles não conseguiram acatar a revelação do Pai em sua plenitude. E isso não é só com os muçulmanos, né? Testemunho de Jeová, antes de ontem com os mormons em casa também. Eles falam em nome da igreja, falam do Messias, mas não acolhem Jesus. Eles falam do Pai Celestial. Jesus é um profeta, né? Então a gente pode enxergar que às vezes batida para a gente que participa da Santa Missa, que participa da igreja, revelação de que Deus é Pai, e por meio de Jesus, né, é Pai de todos nós, é a paternidade divina. Isso não chega até os dias de hoje no
coração das pessoas, 2000 anos depois. E aí tem um pouquinho de culpa nossa também, porque a gente não conseguiu transmitir o Evangelho para o nosso irmão, o nosso testemunho de vida, né? Muitos cristãos dão contra os testemunhos. A gente tem que procurar viver cada dia melhor, procurar cada dia ser um espelho, né, de Jesus, para que as pessoas venham e procurem compreender esse Deus tão diferente que se apresenta em Jesus Cristo. Jesus bendiz o Pai por Obrigado. Jesus bendiz o Pai pela vontade de se revelar aos pequenos. Logo Jesus, que se fez tão pequeno, tão humilde, manso de coração e completamente disponível para realizar a vontade de Deus Pai. Jesus nos mostra um exemplo, nos dá mais um exemplo de como agradar a Deus, como agradar o coração de Deus, que é estar disponível à vontade do Pai, não a nossa. Deixar a nossa vontade guardada, enjaulada, para fazer a vontade de Deus. E às vezes parece que é uma coisa muito difícil, é muito complicada, né? Mas às vezes é nas coisas simples. Essa semana eu queria dar um Pelé, não queria vir no retiro porque eu estava com medo de chegar esse momento aqui. Eu tenho vergonha de falar. Mas aí eu falei, não, se eu acredito naquilo que eu vivo, eu preciso ir lá. Por mais que eu não saiba falar direito, por mais que, enfim, eu vou tentar e vou lá. São nas pequenas coisas que se revela o coração humano e se revela o amor para com Deus. Jesus de Nazaré é um Deus desconcertante. Ele se fez igual a cada um de nós aqui, exceto no pecado, mas com todas as dores, os medos, com toda a fragilidade humana. Um Deus que um dia, desposado do seu poder infinito, morreu na cruz. Morreu na cruz por amor a cada um de nós. Jesus nos mostra que são os pequenos que se beneficiam da revelação. A revelação que, acima de tudo, de que Deus é Pai. Pai de Jesus, nosso Pai. E eu entendo, depois até o Bucá me corrige, mas Deus é Pai. A paternidade divina, eu acredito que nisso se resume todo o Evangelho. Tudo que Jesus veio para ensinar. Deus é Pai. E como um Pai, Ele ama seus filhos. E nós, como filhos, devemos amar nosso Pai e nossos irmãos como a nós mesmos. Eu acredito que nisso se resume todo o Evangelho. É tão bonito e tão simples que não precisa de teologia, hermenêutica, exegese, enfim. É simples, é só acatar a vontade de Deus. E os mais pobres, os mais humildes, eles têm mais facilidade para poder entender e compreender as revelações de Deus. De um Deus de amor, que se revela a quem aceita, a quem se coloca no seu devido lugar, como criatura pequena, muito pequena, mas que Deus chama a participar da sua vida, a participar da história. E que quanto maior for a nossa simplicidade de coração, o nosso recolhimento, mais próximos e maiores coisas nós vamos entender, pois é do alto que a gente recebe essa luz dos ensinamentos divinos. Ao contrário do que os doutores da lei, os entendidos, os fariseus, né, é sobre os pequeninos do Evangelho que se inclina o olhar amoroso do
nosso Pai, de Deus Pai, para que a gente entenda o mistério do seu reino, é preciso reconhecer o ministério de Jesus, que é Deus, que é nosso Rei e que é nosso irmão. É preciso a gente ser pobre de coração, ter essa pobreza que os religiosos têm, que não é algo negativo como se vende por aí. É como o Ricardo falou de manhã, é bem-aventurança. Porque ao encontro do conhecimento e do amor do nosso Senhor Jesus e com o Pai, é só lá que a gente vai conseguir experimentar a verdadeira alegria, a paz e preencher esse vazio com o amor que é o próprio Jesus. Só nós, os pequenos, verdadeiramente podemos compreender, porque a gente não está cheio de autossuficiência, cheio das coisas do mundo, cheio de intelectualidade, de ciência, a ponto de não receber a mensagem de Deus. E a gente tem que se cobrar. E o Cal uma vez falou que o cristão cresce como uma vela, ele cresce para baixo. E a gente acaba caindo num ciclo vicioso ou virtuoso. Quando você se apresenta com a soberba, a tendência é que você cada vez mais fique arrogante, soberbo, se exclua, porque o teu conhecimento te enche. E com a humildade é exatamente o contrário. Quando você começa a descobrir a humildade, a tendência é que cada vez mais humilde e mais à vontade de Deus nós sejamos próximos de fazer. É preciso ser pequeno e fraco. Porque quando a gente se sente fraco, na verdade a gente é forte. Porque é aí que a nossa confiança em Deus, na sua graça e no seu amor se apresenta. Não é na nossa autossuficiência, na nossa autoconfiança. É isso que São Paulo nos ensina quando ele diz: dou graças ao Pai pelas minhas fraquezas, para que a força de Deus habite em mim. Dou graças ao Pai pelas minhas fraquezas, para que a força de Deus habite em mim. Precisamos ser verdadeiramente pequenos, humildes, para entender que é na fragilidade humana que Deus se faz presente. É na fragilidade humana que Ele se manifesta. É nela que Ele se humaniza e entra na vida do homem. Esse Deus que é capaz de amar. E ainda assim, como exemplo do médico, como exemplo dos mormons, dos testemunhas de Jeová, enfim, que passaram essa semana na minha vida, é difícil para muita gente entender e aceitar, né, a manifestação de um Deus. Eu tenho um primo que fala: mas poxa, como você acredita num Deus que morreu na cruz? Como você acredita num Deus que foi vencido? É difícil você explicar para ele que é perdendo que se ganha, que é morrendo que se vive. Porque as pessoas se esquecem, a gente se esquece às vezes, né? Que o nosso Deus, Ele não se apresentou, né, cheio de pompa, numa nuvem, com trombeta e cheio de anjos em volta. Ele se apresentou foi um jumentinho, sem vergonha, entrando, matado, com uma roupa simples. O cabelo devia estar esvoaçado, cheio de poeira. É daquela região. É daquele jeito que o nosso Deus se manifesta. Sem pompa, mas com amor. Com muito amor. Uma coisa em comum que todos os santos nos ensinam é nos apequenar, nos tornar menores, nos esvaziar de nós mesmos e das coisas do mundo. E
para isso eles se colocam, eles usam como referência, como escala de grandeza, esse amor infinito de Deus. E vale lembrar também do modelo, né, para todos os cristãos, que é a Santíssima Virgem, com toda a sua fidelidade, com toda a sua discrição. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Está tudo aí, tudo com a mãe de Jesus. Às vezes a gente acaba se pensando, cai na tentação de pensar que a gente é grande, porque a gente é bom naquilo que a gente faz, a gente tem um conhecimento maior, é um especialista naquilo, ou pela posição social, ou porque é faixa preta, não sei. Mas tem gente que é grande quando está no carro, está no trânsito, fica bravo, fala palavrão, se torna grande. Mas tudo é uma questão de perspectiva. É isso que eu quero mostrar para vocês, assim, que eu aprendi. Mesmo no carro, numa avenida, a pessoa que é grande, ela se torna pequena. Você tem lá 200, 300 carros. Se você for pensar na cidade, o seu carro é só um em milhões. Se fosse pensar no planeta Terra, você tem 60 milhões de carros, não é nada. Se você for ter uma escala de universo, não dá para comparar. E se for comparar ainda isso com o amor de quem construiu tudo isso só por você, aí você vai começar a entender do que Deus é capaz de fazer por nós. Irmãos, não sejamos como aquelas pessoas daquela época que acreditavam em deuses que o homem criou, mas que eram incapazes de acreditar em um Deus que criou o homem. Acreditar em um Deus que criou o mundo. Eles acreditavam em um Deus que eles próprios criaram, onde eles, por conveniência, por status, por comodismo, por tudo, acabavam propagando essas divindades. Que saibamos acolher a Jesus nos pobres. Saibamos acolher Jesus nos pobres. Esse é o nosso chamado. Que sejamos pequenos, pois a verdadeira grandeza se mede na fidelidade e no servir. Acho que isso é tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.